terça-feira, 9 de agosto, nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10, 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Queridos irmãos, por mais humilhante que seja, os evangelistas sempre trazem a verdade. Ainda que seja vergonhoso aquele momento, aquela lição, aquele ensinamento, os evangelistas não deixam de trazer nunca a verdade. Ela nunca deixa de ser dita. O episódio de hoje é um exemplo disto. Jesus que toma uma criança e faz da criança a mestra daqueles homens grandes. Aqueles homens grandes que estavam discutindo sobre quem era o maior, sobre grandeza humana, sobre grandeza material, sobre importância em uma hierarquia. Jesus, através deste ensinamento, através desta criança, acaba humilhando, no bom sentido, aqueles homens. E através desta humilhação nasce uma grande lição. Esta grande lição que é para cada um de nós, que também avidamente procuramos o poder, procuramos postos e procuramos cargos. A grande questão sobre quem é o maior, ela existe desde sempre na história da humanidade. Aliás, ela se faz presente na nossa história, na história humana, nos é uma tentação desde o início do mundo. É uma tentação diabólica, afinal, Satanás no início quis ser grande, quis ser maior do que Deus. E aí, a partir disso, todos os homens sentem mais ou menos, lutam contra este desejo, lutam contra esta inclinação. Alguns conseguem vencer, outros se deixam ser vencidos e dominados pelo desejo do poder e de ser o maior. Basta vermos que um irmão quis ser maior do que o outro irmão no Gênesis e um irmão acabou por matar o outro irmão. E assim, se acompanharmos toda a história, o desejo de ser grande causou divisões, mortes, causou tantas e tantas tristezas. O Evangelho de hoje, ao nos apresentar a criança, quer nos ensinar que para Deus ser grande é não pensar nisso. Ser grande é não se preocupar com isso. Ser grande é não pensar jamais nada sobre isso. O Evangelho de hoje nos ajuda a pensarmos sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos buscando na nossa existência. Será que estamos gastando o nosso precioso tempo com lutas mesquinhas por cargos, importâncias, por postos, por bens, por posses que um dia vão se acabar? Reparemos as crianças. Hoje Jesus toma uma criança e ela é a grande mestra deste Evangelho. A criança não se preocupa em acumular e ter. Na sua inocência, ela é feliz com aquilo que ela vive, porque ela é. E o ser criança, o ser já lhe causa grande maravilhamento. As crianças se maravilham com aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, e não fazem questão de prejudicar umas às outras para ter o que as outras têm. Quando elas começam a ser influenciadas pelos adultos, aí sim as crianças começam a inclinar para aquilo que os adultos influenciaram nelas. Jesus hoje está a nos ensinar. A grandeza consiste em não buscar grandeza. Ou melhor, existe a possibilidade de ser grande sim no reino dos céus.
É grande no reino dos céus aquele que serve. Servir é a chave da grandeza. Afinal, não há grandeza maior do que aquela de servir. Servir ao próprio Deus. Há algo mais belo, há algo mais sublime, há algo mais importante do que servir a Deus? Servir a Deus e servir aos irmãos. Jesus diz hoje que as crianças são importantes. Nos diz hoje que as crianças são como que modelos para nós. Está a dizer da simplicidade de coração, da humildade, está a dizer sobre a pequenez, sobre o olhar para dentro de si e reconhecer quando estamos ávidos pelos poderes e grandeza deste mundo, a voltarmos para o Senhor e procurarmos o que realmente importa. Jesus diz que no Evangelho de hoje, quem se faz pequeno como uma criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe a criança, recebe a Ele. A criança é importante porque nos ensina que na simplicidade nós somos amados. E mais, o Senhor nos ensina que a criança é importante diante dos olhos de Deus. Ou seja, Deus ama, se importa, dá importância também e, sobretudo, para o menor. Deus há de receber até o menor, quando o menor assim se reconhece menor. Que nós deixemos para trás aquilo que infla o nosso ser, que engrandece o nosso próprio eu e busquemos sempre a glória de Deus. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Salve Maria, viva Cristo Rei.